bom dia, boa tarde e boa noite, meus patinhos. Me chamo Lindy Velton. E eu me chamo Joane. Somos estudantes de medicina e estamos aqui no Podpato, o podcast de patologia mais famoso do Brasil. Nós falamos de casos que insistem em aparecer. E aqui no Podpato você vai entender. O tema de hoje é queloides, o que precisamos saber. E para isso estamos aqui com a doutora Rafaela Lacerda Maia, ela que é médica formada pela Universidade Potiguar, fez residência em dermatologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ, e além disso é especialista em tricologia pelo Instituto Azulay e é professora e preceptora da UFRN. Olá pessoal, boa tarde. Olá, primeiramente professora. queria agradecer muito o convite de vocês. Espero que no episódio de hoje eu consiga contribuir um pouquinho para a formação de vocês e que a explanação responda todas as perguntas que vocês tiverem. Então, como meu amigo já falou, vamos falar sobre queloides, um tema muito importante que afeta a autoestima de diversas pessoas, muitas vezes. E para isso, eu já gostaria de fazer a primeira pergunta à nossa convidada especial. Doutora Rafaela, do ponto de vista patológico, o que são queloides? Então, os queloides, O queloide, na verdade, é uma proliferação de tecido mesenquimal. É uma cicatrização aberrante, em excesso. E, normalmente, ele acontece após traumas, né? Apesar de a literatura falar que em alguns casos pode ser de surgimento espontâneo, mas geralmente tem microtraumas envolvidos, né? E acontece essa cicatrização aberrante, onde ocorre um aumento tanto da produção do colágeno em quantidade, quanto na qualidade desse colágeno. Perfeito, professora. E agora eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, para o nosso público também, o que acontece no processo fisiopatológico que leva à formação de queloide, ou seja, como é que ele é formado. Tá. Então, geralmente, após um trauma, nem todo trauma vai provocar um queloide. Então, ele precisa atingir pelo menos a derme reticular. Traumas mais superficiais, ali na epiderme, na derme papilar, não vão causar o queloide. E o queloide, como é uma cicatrização aberrante, então, no processo de cicatrização, a gente tem aquelas 3 fases, né? De inflamação, proliferação e remodelação. Então, o queloide, por uma produção de citocinas, né, de interação entre os queratinócitos da epiderme com a derme, principalmente o TGF-beta, vai levar a uma série de reações que vão ocasionar aumento da proliferação dos fibroblastos e principalmente essa quantidade aumentada de colágeno e alteração da qualidade. Então, você tem uma inversão aí da proporção de colágeno tipo 1 com tipo 3. Nossa, professora, que interessante. Para acrescentar ainda mais aqui na nossa entrevista, a gente deixou uma caixa de perguntas lá no Instagram e uma das nossas ouvintes, a Cláudia, ela mandou uma pergunta. A pergunta é a seguinte: minha mãe tem muitos queloides e estou preocupada, porque também tenho medo de desenvolvê-los. Isso é genético? Na cicatrização, a gente tem muitos fatores que influenciam, né? Fator imunológico, nutricional, ambiental, outras comorbidades e a genética, claro, está envolvida. Só que pelo queloide, assim como outras doenças dermatológicas, terem vários genes que vão estar associados ali à sua ocorrência, não é uma herança mendeliana clássica, né? Então é uma herança poligênica. Então, sim, existe um fator genético, mas a gente não tem como garantir que porque a sua mãe tem queloide, você também vai ter, mas o risco é aumentado, com certeza. Perfeito, professora. Já entendemos o que são queloides, como é que eles acontecem. Agora a gente queria entender como é que o diagnóstico de queloides é confirmado na prática clínica. Então, a clínica no diagnóstico dos queloides, ela é soberana, né? A clínica é bem sugestiva, então, geralmente a gente vai observar uma pápula, um nódulo, eritêmato acastanhado, às vezes rosado, de consistência endurecida, essa induração vai aumentando progressivamente, a superfície é lisa e principalmente os locais de acometimento são muito sugestivos, né? Então, geralmente, cabeça e pescoço, principalmente na região da orelha, tanto lobo quanto hélice, joelho, região de membros superiores, como o deltoide, e pode acontecer em outras regiões, né? Qualquer região da pele, mas é mais raro na área genital, na área de palmas e plantas. E a gente também sabe que a formação do queloide tem uma influência racial. Então, a gente sabe que a população negra é mais susceptível, a literatura fala em até 4 vezes maior a proporção de ocorrência de queloide em negros do que na população caucasiana, né? Excelente. E existem marcadores histopatológicos específicos associados aos queloides? O que a gente observa na patologia do queloide, né? Então,
Tem algumas pessoas que não mandam queloide para biópsia. Quando a gente vai operar, que a cirurgia a gente vai ver mais para frente, né, uma das opções terapêuticas, o ideal é que você sempre mande para patologia, porque existem diagnósticos diferenciais que a gente deve excluir, né? Apesar do diagnóstico clínico ser muito sugestivo. E o que a gente vai ver na histopatologia? A gente vai ver um aumento do número de fibroblastos, e principalmente um aumento das fibras colágenas, e essas fibras colágenas elas vão estar espessadas, mais eosinofílicas e hialinizadas, né? Então é isso que vai mostrar pra gente que é um queloide na patologia. Perfeito, agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. E para isso eu queria te perguntar, como as opções terapêuticas atuam na fisiopatologia dos queloides? Uma coisa que a gente sempre fala para o paciente na prática clínica, no tratamento de queloide, é que recidiva é a regra. Então, faz parte da natureza do queloide ser recidivante, né? E tanto que na literatura descreve várias terapêuticas. E vocês sabem que quando a gente tem muitas terapêuticas para uma doença, quer dizer que não existe uma melhor do que a outra, né? Inclusive, a abordagem conjunta, né, de algumas terapias é o que é mais preconizado no queloide. Então, a gente tem como uma das principais abordagens terapêuticas a infiltração intralesional de corticoide, porque o corticoide vai atuar tanto reduzindo a proliferação de fibroblastos como degradando esse colágeno. Também tem um papel na diminuição das citocinas inflamatórias, né? Interleucina 6, interleucina 8, TGF-beta, o fator de crescimento endotelial. Então, corticoides intralesional é a principal opção terapêutica. Pode ser associado com a cirurgia, né? Mas a cirurgia sozinha, a taxa de recidiva é muito alta. Então é importante que a gente faça infiltrações de corticoide antes de operar e também no pós-operatório. Tem outra modalidade terapêutica que a literatura mostra que tem eficácia, que é a radioterapia. Só que o que limita a radioterapia são os efeitos colaterais, então, né, radiodermite, pode acontecer telangiectasia, discromia e também a dificuldade de acesso, né? Além de que a radioterapia também pode aumentar a carcinogênese. Então, a dificuldade de acesso é difícil e também porque a radioterapia ela tem que ser feita imediatamente após a cirurgia, né? Porque o queloide, ele não é radiosensível. Então, você primeiro precisa tirar aquele tecido fibrótico e depois fazer a radioterapia. Isso tem que acontecer em 24 horas, senão a taxa de recidiva é muito grande. Existem outras modalidades, né? Lasers, a infiltração intralesional de outras substâncias como verapamil, 5-fluoracil, bleomicina, mas a literatura não mostra que essas opções sejam tão superiores à infiltração intralesional de corticoide, então o ideal é terapia combinada, né? Entendi. Então, já que a gente está num podcast sobre patologia, a gente queria saber, professora, na sua prática clínica, como é que a patologia ajuda a senhora no manejo clínico dos queloides? A patologia para a gente entra principalmente nos casos cirúrgicos, sempre que a gente opera o queloide, o ideal é que mande para patologia. E como existem doenças que fazem diagnóstico diferencial com queloide, por exemplo, hanseníase, tá? Então tem uma variante de hanseníase multibacilar que chama hanseníase histoide, que ela se apresenta como nódulos normocrômicos ou eritêmato acastanhados de superfície lisa que entram no diagnóstico diferencial de queloide. Existe um tumor, o nome do tumor é dermatofibrosarcoma protuberante. Então, parece muito com a lesão de queloide. Então, nesses casos de um queloide que não está respondendo à terapêutica ou que não tem uma história de trauma prévio, é muito importante você fazer a biópsia para saber se aquilo ali realmente é um queloide ou não pode ser, por exemplo, um dermatofibrosarcoma protuberante. Sim, professora, muito interessante. Todas essas elucidações que você trouxe, né, as nossas questões. Muito obrigado, inclusive. Aqui na reta final, né, que a gente está chegando aqui do nosso episódio, como de costume, a gente trouxe uma curiosidade, que é sobre a importância cultural dos queloides. Você sabia que algumas tribos africanas, as cicatrizes de queloides, elas são vistas como símbolos de identidade, status social e de beleza? Que diferentemente, né, aqui do Ocidente, que a gente tem, assim, toda essa carga estética em cima dos queloides, lá é muito diferente, né? Tanto que essas marcas de queloides que eles fazem no corpo dele, eles perpassam por vários momentos da vida dele, tanto a entrada na vida adulta, como também em casamentos, mas também assim em ritos sociais, né, que eles têm lá. Então, eu acho muito interessante essa informação, eu não sabia, mas eu vou acrescentar até uma experiência minha. Eu vou muito a Salvador, que eu dou aula na pós-graduação, e eu faço ambulatório lá com os pós-graduandos.
E a gente percebe que o número de pacientes com queloide em Salvador é muito superior às outras regiões. Eu, por exemplo, fiz residência no Rio de Janeiro e sou preceptora aqui em Natal. E a gente não vê a quantidade de queloide aqui que vê lá. Então, vocês sabem que em Salvador é a maior população africana fora da África, né? Então, o fator racial é muito, muito importante nessa parte da formação do queloide. Interessante, né? Essa ligação que tem, né, das queloides com até a cultura do povo africano, né? Sim. Assim, como essa Muito interessante essa informação. Trazer. Desconhecia, mas Pronto. foi bom que você trouxe hoje. Agora, para encerrar, né, a gente quer dar uma abertura aqui para você divulgar suas redes sociais, pra galera aí que gostou do conteúdo que você trouxe, seguir você lá. Tá ótimo. Então, o meu Instagram é @Rafaela, com 2 L's, F2L's, tá? Rafaela Lacerda Dermato. E lá vocês podem ver minhas postagens. Eu gosto muito dessa parte de ensino, então ensino na residência, na graduação, pós-graduação. E é isso, espero que eu tenha contribuído com o episódio de vocês hoje e contem comigo sempre que precisarem. Excelente, professora. A gente gostaria de agradecer mais uma vez. Com certeza a senhora contribuiu bastante com o nosso aprendizado. Agradeço também ao meu colega Lini Belton pela Muito parceria obrigado, de sempre. Joane. É E um esse prazer. foi mais um episódio do nosso Pod Pato. E eu te encontro no próximo episódio.